Bem, pessoal, boa noite a todos aí, sejam muito bem-vindos aqui ao LAC Concursos. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso módulo de História Regional. Ontem a gente falou um pouquinho sobre o período colonial. Vocês se lembram que a gente falou sobre a ocupação do território? Aliás, sobre isso, pessoal, já queria dizer para vocês que se vocês leram lá os itens que constam do edital, eles estão assim com uma nomenclatura diferente das que nós estamos usando, mas contempla exatamente os mesmos temas que nós estamos trabalhando, correto? Então, vocês podem ficar tranquilos. Por exemplo, no edital aparece lá a ocupação do território, não é? Então, tem a ver com os bandeirantes, escravidão indígena e exploração do ouro. Tem alguns temas lá que aparecem com o título diferente, mas é em cima das questões que nós trabalhamos ontem. Vocês veem lá que o primeiro item é lá, a capitania de Mato Grosso no período colonial. Aí tem uma série de itens que exatamente contemplam os temas que nós trabalhamos lá. A questão da ocupação do território, a questão das atividades econômicas, com o destaque máximo para a mineração, as questões relativas ao poder político, que tem a ver aí com a vinda do governador de São Paulo, tem a ver com a criação da capitania de Mato Grosso, tem a ver com aquelas tensões políticas que nós vimos, o caso dos irmãos Leme. Então, vocês podem ficar tranquilos que contempla exatamente o que nós estamos trabalhando, tá? De repente pode estar com uma nomenclatura diferente, mas é em cima de tudo que a gente está trabalhando. Por exemplo, esse item também aparece lá, né? Com um tema, com um título um pouquinho diferente, mas é esse assunto aqui, sobre a crise da mineração e as alternativas econômicas que são criadas para manutenção do processo de colonização aqui nas terras mato-grossenses. Então, como a gente verificou na aula de ontem, vocês se lembram muito bem, que a mineração é a atividade econômica que deu início ao processo de colonização aqui das terras cuiabanas e, posteriormente, das terras que deram origem à capitania de Mato Grosso, que foi criada em 1748. Porém, como nós vimos também na aula de ontem, a mineração foi uma atividade econômica que teve bastante destaque, mas ela não se prolongou por um tempo muito grande, né? A partir da década de 1730, a mineração gradualmente começou a entrar em processo de esgotamento. Então, com esse esgotamento das jazidas auríferas aqui da região de Cuiabá, e também as jazidas lá do Guaporé, então foi necessária a criação de novas atividades econômicas para garantir a continuidade da ocupação deste território por populações não indígenas. Perfeito? Então, com o declínio da mineração, a própria coroa portuguesa tem uma preocupação de não manter esse território, de não permitir que esse território ficasse despovoado. Imagina, com a crise da mineração, muita gente vai embora. Ou seja, a população de Cuiabá, ela diminui por conta desse desgaste econômico. Então, é necessária a criação de novas atividades para manter as principais vilas do período aí colonial, que eram Cuiabá e Vila Bela, com uma atividade que pelo menos garantisse uma subsistência dessa população. Então, é nesse contexto histórico, pessoal, que nós vamos ter as atividades econômicas que são complementares. Então, você tem a crise da mineração. Quais são os fatores que levaram a essa crise? O primeiro fator é o ouro de aluvião. O fato do ouro encontrado aqui em Cuiabá ser um ouro de superfície, mas que escasseava muito rapidamente. O fato de não ter uma tecnologia que garantisse a prospecção do metal em camadas mais interiores do solo, então isso também dificultava. Então faltava uma tecnologia que garantisse a exploração mais subterrânea desse ouro. Então, o ouro aqui de Cuiabá foi um ouro de superfície, utilizando-se técnicas rudimentares. E um outro fator que também levou à decadência dessa atividade
foi a exorbitante tributação. Como nós vimos na aula de ontem, a vinda do governador de São Paulo, o Dom Rodrigo, ele veio justamente para implantar todo um aparato fiscalizador aqui nas Minas. Então, todos esses fatores combinados contribuíram para a crise da mineração. Isso na segunda metade do século XVIII. Então, nós podemos dizer, com total convicção, que a mineração vai durar praticamente cerca de 30 anos. 3 décadas vai durar o auge da mineração em terras mato-grossenses. Então, nós vamos ter jazidas encontradas em Cuiabá, nós vamos ter também jazidas de ouro encontradas em Vila Bela, lá no Vale do Guaporé, Rosário Oeste. Nós vamos ter também exploração diamantífera, dando origem ao município de Diamantino, também no século XVIII. Porém, não é duradoura essa atividade. Na segunda metade do século XVIII, ela já entra em declínio. Aí surgem as atividades econômicas complementares. Então, já que o ouro gradualmente ia entrando em processo de esgotamento na sua extração, surgem as tábuas de salvação, as alternativas econômicas, como a agricultura de subsistência, o cultivo de cana-de-açúcar e a produção de açúcar e seus derivados nos engenhos que surgiram. Os engenhos surgiram em Serra Acima, atual Chapada, aqui em Cuiabá também. E a pecuária extensiva, pessoal, olha só que detalhe interessante. Já no século XVIII, começa a ganhar força aqui em Mato Grosso a criação de gado bovino. Podemos incluir ainda o extrativismo vegetal, como uma atividade complementar, extração de madeira. Beleza? A agricultura de subsistência, como eu disse para vocês, ela era basicamente localizada em Serra Acima e Rio Abaixo. Vocês se lembram aí que a gente falou que no auge da mineração ainda, os produtos de primeira necessidade, como, por exemplo, mandioca, milho, vinham dessas duas localidades próximas para abastecer a população mineradora aqui em Cuiabá? Então, essas duas localidades próximas são Chapada dos Guimarães e Santo Antônio / Barão de Melgaço, que na época eram chamadas, respectivamente, de Serra Acima e Rio Abaixo. Então, essas duas localidades eram responsáveis pelo abastecimento interno, o que, por sua vez, não impediu a ocorrência de epidemias de fome entre a população cuiabana. Beleza? Em relação aos engenhos, olha lá, os engenhos se desenvolveram nessas localidades. Serra Acima, que é a atual Chapada dos Guimarães. O primeiro engenho estabelecido em terras mato-grossenses foi o engenho de propriedade de Antônio de Almeida Lara, lá no município de Chapada. Também tínhamos engenhos aqui na Baixada Cuiabana e lá na capital de Mato Grosso, na primeira capital da capitania de Mato Grosso, Vila Bela. Então, esses engenhos produziam, além do açúcar, produziam também a aguardente. Tem até um fato interessante, que durante um certo período do século XVIII, as autoridades quiseram proibir a produção de aguardente dos engenhos aqui nessas localidades. Que exagero, né, pessoal? Proibir, uma espécie de lei seca, né? Proibir a produção de aguardente. Logicamente que essa lei acabou não funcionando, não pegou muito bem e ela foi revogada. Porque a alegação que se dava é que os escravizados eram os consumidores em potencial da aguardente, né? Então, a alegação que vai se dar é que o pessoal exagerava na dose e depois, para trabalhar, né, nos dias seguintes, ficava mais difícil, né? Mas se você pensar bem, o próprio consumo do álcool aí, nessa condição, é uma válvula de escape, né? Uma forma do cara afogar as mágoas, né? Porque vivia uma situação deplorável, era escravizado, sofria, então, né? Bom, como eu disse para vocês,
produzia-se açúcar e seus derivados, aguardente e rapadura, né? Que eram voltados para o consumo interno. Em relação à pecuária, pessoal, as primeiras cabeças de gado chegaram aqui ao território mato-grossense através do caminho de Goiás. Não sei se vocês se recordam, mas eu mostrei um mapa quando a gente estava falando sobre as monções. Você se lembra? Tinha um mapa que eu mostrei lá que tinha um tracejado, que era o caminho fluvial feito pelas monções. E tinha um outro percurso que saía de São Paulo, passava pelo Triângulo Mineiro, entrava em Goiás até chegar em Mato Grosso e finalmente em Cuiabá. Esse caminho ficou conhecido como Estrada Boiadeira, ou Caminho de Goiás. É através desse Caminho de Goiás que entraram as primeiras cabeças de gado aqui em território mato-grossense, ainda no século XVIII, correto? Mas, veja bem, era uma produção em pequena escala, porque era uma pecuária extensiva, aproveitando a grande abundância, né, de campos naturais aqui em Mato Grosso, mas já vislumbrando uma atividade que teria uma grande importância econômica para Mato Grosso, tanto no século XVIII, quanto no século XIX, no século XX e até os dias atuais. Perfeito? Então aí, o Caminho de Goiás, que era uma alternativa de acesso para a longínqua capitania de Mato Grosso, na época estava dentro da capitania de São Paulo ainda, foi aberta em 1726 e teve como resultado o desenvolvimento da pecuária. E essa produção estava inteiramente voltado para o consumo interno. Possuía, portanto, uma baixa produtividade e, já nessa época, o grande destaque da criação de gado bovino é para a fazenda jacobina, pessoal. Essa aí era a principal fazenda criatória aqui de Mato Grosso, localizada nas imediações de Cáceres. Beleza? Então, basicamente é isso. Com o declínio da mineração, surgem essas atividades complementares. Agricultura de subsistência, engenhos de açúcar e pecuária bovina. Ok? Muito bem. Agora, pessoal, já entrando propriamente dito no período imperial, onde nós temos aqui a capitania de Mato Grosso, já temos um tema que algumas bancas não abordam esse tema, né? Mas essa nossa banca em especial, ela vai cobrar o tema da rusga. A rusga eu acho que deveria ser cobrada em todos os concursos que tem história de Mato Grosso. Algumas bancas retiram a rusga dos seus editais, deixam lá a partir da Guerra do Paraguai. Mas a rusga é importante. É um movimento político importantíssimo ocorrido aqui em Cuiabá. E é num contexto, pessoal, bem importante da história do Brasil, conhecido como período regencial. Mas olha só, antes da gente falar da rusga, é importante a gente compreender o contexto histórico. Beleza, a independência do Brasil aconteceu em 1822, né? É tudo aquele contexto do período joanino, quando a família real portuguesa esteve residindo no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, e nesse período criam-se as condições para a ruptura entre colônia e metrópole, ou seja, para a emancipação política do Brasil, para a independência, que a propósito foi conduzida pelo príncipe regente Dom Pedro, que se tornou o primeiro imperador do Brasil. Ok. Em relação a nós aqui da história de Mato Grosso, o que é importante esse contexto? É importante o ano de 1821, o ano que antecede a independência do Brasil, porque aquele contexto já estava fervilhando no Brasil todo. Aquele contexto em que as elites brasileiras já estavam movendo os pauzinhos, vamos dizer assim, para conseguir a independência do Brasil. Então já fervilhava essas ideias de emancipação política. Isso já no Brasil inteiro, porque a gente tem que entender
que ocorreram movimentos emancipacionistas ao longo do século XVIII. Teve a Conjuração Mineira, de 1789, teve a Conjuração Baiana, de 1798. Tudo bem que foram movimentos regionais, movimentos localistas, mas essas ideias de emancipação, elas ganharam corpo, ganharam força ao longo desse período e chegaram aqui. Pois bem, eu falei para vocês do ano de 1821. O ano de 1821 é importante porque a elite cuiabana, já vislumbrando uma possível independência do Brasil, ela vai fazer um ato de rebeldia. Ela vai destituir um governador de Mato Grosso. Ou seja, a elite cuiabana dá um golpe em cima do governador Francisco Tavares Magesse. E o que foi esse golpe? Esse golpe visava transferir a capital de Mato Grosso para Cuiabá. Qual a alegação que a elite cuiabana vai usar? Eles vão dizer, olha, Cuiabá tem que ser a capital de Mato Grosso, porque é uma cidade mais populosa, mais bem planejada, mais rica. Então, ela é a capital de fato. Além disso, Vila Bela é insalubre. Vila Bela é uma cidade pouco saudável, então não pode a capital de Mato Grosso ficar lá nesses rincões do Guaporé. Tem que ser trazida para cá. Então a elite cuiabana dá um golpe, derruba o governador Francisco Tavares de Magesse e transfere na marra a capital para Cuiabá. Quando a notícia dessa revolta chega em Vila Bela, a elite local também tenta manter o status de capital lá no Guaporé. Então você tem, durante um determinado tempo, uma dualidade administrativa, porque cria-se uma junta administrativa em Cuiabá e outra em Vila Bela. Duas juntas administrativas, formadas por representantes das elites econômicas, representantes religiosos e representantes do corpo militar. Quem vai resolver essa pendência, porque, perceba, tem duas capitais, uma em Cuiabá e outra em Vila Bela. Aí, quem vai resolver isso é o Dom Pedro I. Ele vai dar ganho de causa para Cuiabá. Porém, nós só podemos reconhecer Cuiabá como efetiva capital de Mato Grosso a partir do momento em que você tem uma lei, um projeto de lei votado e aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que foi no ano de 1835. Perfeito? Então, Cuiabá se torna capital de fato e de direito de Mato Grosso em 1835, um ano depois da ocorrência da rusga. Perfeito? Então, vamos analisar direitinho aí o contexto. Então, vamos lá, falar agora sobre a rusga mesmo aí, pessoal. Então, veja bem, a rusga é uma espécie de movimento político e social que aconteceu aqui na província de Mato Grosso. Vocês se lembram que eu falei para vocês na aula de ontem que Mato Grosso teve 3 designações diferentes do ponto de vista político-administrativo? A primeira foi capitania, certo? Enquanto éramos colônia de Portugal, Mato Grosso era uma capitania. A partir do momento que o Brasil tornou-se independente, durante o período do Império, Mato Grosso e as demais capitanias brasileiras tornaram-se províncias. E a partir do advento da República, há 130 e poucos anos atrás, as antigas províncias transformaram-se em estados, que são até hoje. Perfeito? Então, esse movimento ocorre na província de Mato Grosso. Durante a fase em que Mato Grosso foi província do Império Brasileiro, quem governava a província eram os presidentes de província. E quem que eram esses presidentes de província? Os presidentes de província, pessoal, eram nomeados lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, para administrarem as províncias. Perfeito?
Então, não pensem vocês aí que os governantes das províncias eram eleitos pela população das mesmas. Não. Na verdade, os presidentes de província eram nomeados pelo órgão central. E eles nem tinham um mandato definido, viu, pessoal? Eles eram designados para fazer a função. Se viesse uma outra designação, eles poderiam ser exonerados e entrava outra pessoa no lugar. Então, não tinha um período de mandato como nós temos hoje. Então, o cara era designado, fazia a função. Se, de repente, não era mais interessante para o órgão central, poderia imediatamente ser exonerado e outra pessoa viria no lugar. É por isso, por exemplo, que o Barão de Melgaço, vocês já devem ter ouvido falar dele, o Augusto Leverger, ele ocupou a presidência do estado de Mato Grosso várias vezes, 5 vezes. Por quê? Sempre que ficava vago, criava-se uma vacância no cargo, então ele ia lá e ocupava essa função, né? Era uma espécie de Severino quebra-galho, vamos combinar assim, né? Porque era exonerado lá o presidente, o cara ia embora. Aí, o outro, que era designado no Rio de Janeiro, ia se deslocar para Mato Grosso. Aí isso podia durar 1 mês, podia durar 6 meses, podia durar 1 ano. Então, enquanto isso, ficava alguém da província administrando. Então, falando da rusga aqui, pessoal, a rusga se você procurar no dicionário, você pode perceber que rusga pode ser colocado como briga, confusão, contenda, disputa. Então, esse termo, rusga, refere-se a esse movimento político e social que aconteceu na província de Mato Grosso, envolvendo 2 sociedades que disputavam o poder político aqui nesta província. De um lado estava a sociedade filantrópica, que era formada basicamente por comerciantes portugueses, e de outro lado estava a Sociedade dos Zelosos da Independência, que era formado, em sua maioria, por indivíduos brasileiros. Então, essas 2 sociedades disputavam o poder político. O poder político estava na mão da sociedade filantrópica. A Sociedade dos Zelosos queria tomar o poder. E a rusga acaba ficando conhecida na história de Mato Grosso como um dos capítulos mais violentos, porque ela vai se voltar contra aqueles que eram os detentores do poder político e, sobretudo, do poder econômico aqui em Mato Grosso, que eram os comerciantes portugueses, certo? Então, quem vai ser colocado como bode expiatório aqui nesse movimento são os comerciantes portugueses. Então, primeiro ponto que a gente tem que saber, a rusga não foi um movimento popular, gente. Fala, mas como assim? Está falando lá que foi um movimento que contou com a participação das camadas populares. Por que então esse movimento não foi popular? Porque não eram os interesses das camadas populares que estavam em jogo. Estavam em jogo os interesses das elites econômicas e políticas de Mato Grosso. As camadas populares são utilizadas aqui como massa de manobra para criar um clima de animosidade, um clima de confusão, de balbúrdia, de combates, para que se chegasse ao poder político. Perfeito? Então, aqui, as camadas populares, elas vão ser utilizadas como uma espécie de bucha de canhão. Você pode dizer também que a rusga é um movimento nativista, porque ela, de certa maneira, você pode dizer até que a rusga é um movimento xenófobo. Pode dizer também, sim, porque ela vai se voltar contra os estrangeiros ricos, residentes em Cuiabá. A maior parte deles comandava o comércio local, eram donos de casas de comércio. Então, você pode dizer, sim, que foi um movimento de xenofobia. Sim, porque eles vão se voltar contra os portugueses, que eles chamavam de pés de chumbo, chamavam de bicudos, os portugueses. Correto? Então, é um movimento nativista xenófobo. Então, vamos lá. Qual é o contexto em que ocorre a eclosão da rusga? Bem, esse movimento ocorre
basicamente entre maio e setembro do ano de 1834, dentro do conturbado período regencial. Vocês já devem ter estudado o período regencial, que foi um momento histórico bastante turbulento, porque ocorreram uma série de revoltas. Cabanagem no Pará, balaiada no Maranhão, sabinada na Bahia, Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, e aqui aconteceu a Rusga. Então veja, a Rusga é um dos primeiros movimentos de revoltas regenciais ocorridas no Brasil durante o período regencial. Apesar de raramente você encontrar relatos sobre a Rusga, quando você pega um livro de história do Brasil, usado no ensino médio, por exemplo, você praticamente não vai encontrar em todos os materiais didáticos falar sobre a Rusga. Mas foi um movimento importante. Talvez não se dá todo esse destaque para a Rusga, porque Mato Grosso ainda era vista naquela época como uma província periférica, uma província assim que não tinha tanta importância geopolítica para o Brasil, vamos dizer assim. Porque essa importância que o Mato Grosso vai ganhar vem com a Guerra do Paraguai. Porque vocês sabem, Mato Grosso foi palco da Guerra do Paraguai. Tivemos áreas de Mato Grosso que foram invadidas, foram sitiadas pelo exército paraguaio. Então, ali, o Império vai perceber que Mato Grosso precisava realmente estar mais interligado com o restante do Brasil. Mas esse movimento foi importante, pessoal. Tem caráter social e político, marca a disputa pelo poder entre progressistas e regressistas. Quem que eram os progressistas? Era a Sociedade dos Zelosos da Independência. E os regressistas, por sua vez, era a Sociedade Filantrópica. Ok? Então, você vai ter aqui um reflexo das condições socioeconômicas aqui da província de Mato Grosso. E esse movimento vai ter o envolvimento de camadas populares, que vão fazer os eventos violentos da Rusga, que foram os saques, os roubos, os arrombamentos das casas de comércio. Essa é a participação da raia miúda, ou seja, das populações mais carentes do ponto de vista econômico. Então, nós vamos ter, inclusive, alguns assassinatos de portugueses. Esse movimento se volta, então, contra os ricos comerciantes portugueses. Boa parte deles aí acaba assassinado. Não apenas aqui em Cuiabá, mas nas imediações também. Então, muitos comerciantes ricos que participavam aqui da economia mato-grossense, aqui em Cuiabá, portugueses, eles vão embora e levam, evidentemente, seu capital, por causa desse evento aí que foi a Rusga. Ok? Vamos entender quem é que estava participando desse movimento aqui na eclosão da Rusga. Então, como eu disse para vocês, havia duas sociedades que vão ter uma participação protagonista nos episódios que começaram em 30 de maio de 1834. Então, eram duas sociedades, a Sociedade Filantrópica e também a Sociedade dos Zelosos da Independência. Então, a Sociedade Filantrópica era formada por portugueses e demais estrangeiros, chamados de adotivos, que dedicavam-se ao comércio aqui em Cuiabá. Eles eram proprietários de casas de comércio. Bom, aí você pode se perguntar assim, mas professor, nesse período aí o Brasil já não era um país independente do ponto de vista político? Já, claro, a independência do Brasil foi em 1822. Mas não se esqueça que quem proclamou a nossa independência e se tornou o nosso primeiro imperador era de nacionalidade portuguesa. Então, logicamente que ele deu todo o apoio para os patrícios, para os portugueses que continuaram morando no Brasil, claro, dando até a cidadania brasileira para eles. E esses portugueses tinham uma participação muito grande no governo, tanto na sede do Império, no Rio de Janeiro, quanto nas diversas províncias. Só que vai se criando cada vez mais uma rusga, olha aí, ou seja, uma disputa entre brasileiros e lusitanos.
Então vão acontecer vários movimentos desse sentido. E aqui em Mato Grosso aconteceu a rusga. Então tínhamos de um lado a sociedade filantrópica, que defendia a centralização política e tinha o controle do poder político em Mato Grosso. Deixa eu só contextualizar um aspecto a nível nacional para ficar mais fácil para vocês entenderem. Pessoal, o ano que ocorre a rusga é 1834, né? Então, olha só, a rusga acontece no ano de 1834. Beleza. Esse aqui está dentro do contexto do período regencial. Período regencial é o contexto histórico que vai de 1831 até 1840. Então, a rusga está bem nesse lapso temporal, certo? Então, o que é o período regencial, pessoal? Vocês lembram? O período regencial é o momento histórico em que nós temos a menoridade do herdeiro ao trono brasileiro, não é? Quem que era o herdeiro ao trono brasileiro? Era Dom Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. Como assim? Olha só, 1831, a gente tem que situar nacionalmente para a gente entender este evento que é local aqui de Mato Grosso. Mas olha só, 1831 nós temos a abdicação de Dom Pedro I, correto? Então, a abdicação do imperador Dom Pedro I. Beleza. Ele abdicou em favor de quem? Ele abdicou em favor de seu herdeiro, o seu filho, Pedro de Alcântara, que contava na época só com 5 aninhos de idade. Logicamente, não poderia assumir o trono brasileiro. Então, durante a menoridade do herdeiro, formaram-se regências. O que eram as regências? Eram políticos brasileiros, deputados e senadores, que governavam o Brasil até que o herdeiro fosse considerado maior de idade. Só que nesse período regencial vão eclodir uma série de revoltas. Vão eclodir revoltas nas províncias brasileiras, na Bahia, no Grão-Pará, no Rio Grande do Sul, no Maranhão e também aqui em Mato Grosso. Beleza, aqui em Mato Grosso acontece a rusga. Nesse período que antecede aqui, a rusga, pessoal, nós tínhamos 3 grupos políticos que vão surgir. 3 grupos políticos, né? Nós vamos ter os liberais moderados, nós vamos ter também os liberais exaltados e vamos ter também os conservadores ou restauradores. Perfeito? Aí fica mais fácil da gente entender a rusga aqui, pessoal. Então, você vai ter aqui, os restauradores vão ser a sociedade filantrópica, os portugueses. Sociedade filantrópica, então, são restauradores. O que seriam esses restauradores? Os restauradores, eles defendiam a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro, ok? Os restauradores defendiam a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Ou seja, eles queriam que Dom Pedro retornasse de Portugal para reassumir o Império Brasileiro, tá? Os moderados e os exaltados estavam na sociedade dos zelosos da independência. Tudo bem? Então, são 2 grupos aqui com objetivos diferentes. Então, olha só, a sociedade dos zelosos, então, compunha tanto moderados quanto exaltados. Pergunto, será que os interesses de moderados e exaltados eram os mesmos? Claro que não, né? Você já tem pelo nome aqui, moderados
exaltados. Os moderados queriam apenas a conquista do poder político, só isso. Os exaltados não. Os exaltados vão defender a expulsão dos portugueses ou até mesmo a morte deles. Tá? Os moderados só queriam chegar ao poder. Para os exaltados não bastava chegar ao poder, tinha que expulsar os portugueses de Mato Grosso. Ok? Então é aí que você vai ter aqui, ó. Na sociedade dos zelosos, tínhamos burocratas, camadas médias e componentes da Guarda Nacional. Então veja, aqui na Rusga, as duas únicas companhias militares que existiam em Cuiabá, que era a Guarda Nacional, que foi criada pela regência e era formada apenas por cidadãos. A Guarda Nacional, para fazer parte da Guarda Nacional, tinha que ser cidadão. O que era ser cidadão nessa época? Ser cidadão era ter direito a votar. Quem tinha direito a votar poderia participar da Guarda Nacional. Só votava quem tinha condições de comprovar a renda. O voto era censitário. O voto não era universal. Só votava quem tinha bala na agulha, né? Quem tinha dinheiro, quem tinha condição econômica, votava. Então, surgia a Guarda Nacional e existia também aqui em Cuiabá a Guarda Municipal de Cuiabá. Tá? Aí você pode perguntar assim, mas e a Polícia Militar? A Polícia Militar não existia ainda, pessoal. A Polícia Militar só foi criada um ano depois da Rusga, certo? A Polícia Militar foi criada em 1835. A Guarda Municipal de Cuiabá, ela foi extinta porque ela participou da Rusga. Ela se envolveu nessa revolta. Então, ela foi extinta. Aí você pergunta, mas e a Guarda Nacional? A Guarda Nacional também participou do movimento. Por que ela não foi extinta? Porque ela não era uma guarda cuiabana, nem mato-grossense, era uma guarda do Império Brasileiro. Ela só vai ser extinta bem depois, já na transição para a República. Aí a Guarda Nacional é extinta. Ok? A Guarda Municipal foi extinta no ano da Rusga, e no ano seguinte, 1835, foi criada a Polícia Militar. Do Brasil inteiro, viu, pessoal? Brasil inteiro, então, em 1835. Então, você percebe aí, ó, a Polícia Militar é criada justamente porque o Brasil vivia um momento de turbulência, muitas revoltas, praticamente em todas as regiões brasileiras, no norte, no sul, no centro-oeste. Então, aí, os regentes criam no ano de 1835 a Polícia Militar, ok? Bom, então vamos entender aqui o contexto, pessoal, na província de Mato Grosso. Como é que estava a província de Mato Grosso? Então, aqui em Mato Grosso, o poder estava nas mãos dos caramurus. Quem que são esses caramurus? Os caramurus são esses camaradas aqui, ó, os restauradores. Você pode chamá-los também de conservadores. Você pode chamá-los também de regressistas. Ou você pode chamá-los de caramurus. Todos esses termos se aplicam a esse grupo político. Tá? Então, o poder estava nas mãos da sociedade filantrópica. O governo tinha à frente Antônio Correia da Costa. E este governo era mal visto dentre as camadas populares, por conta dos privilégios que ele dava para os ricos comerciantes estrangeiros estabelecidos aqui em Cuiabá. Então, é nesse contexto que a Sociedade dos Zelosos da Independência vai tramar um golpe para derrubar este governador. Bem, nesse contexto histórico aqui, vale ressaltar também, pessoal, que não existia Assembleia Legislativa ainda, tá? Não existia Assembleia Legislativa. As Assembleias Legislativas só foram criadas um ano depois. Parece que tudo só é criado um ano depois, né? Então, não tinha Polícia Militar, vem um ano depois da Rusga, né? Porque, ó, se tivesse Polícia Militar, quem deveria reprimir esse movimento seria a polícia, né? Certo? Porque a polícia não poderia participar desse movimento.
dessa revolta, porque essa revolta estava se colocando contra o governo. Então, olha só, no governo aqui, nós tínhamos o presidente de província, e ele era assessorado por um conselho de Estado, mas não era uma assembleia. Por que não era uma assembleia? Porque as assembleias legislativas, que foram criadas pelo Ato Adicional de 1834, elas eram formadas por deputados eleitos nas províncias, certo? Deputados eleitos nas províncias. Mas isso é só depois da rusga, né? Na rusga não tinha ainda. Quando foi preparado o golpe da rusga, pessoal, escolheu-se o Campo do Ourique, que é uma região aqui no centro de Cuiabá, para ser o local de estopim, para começar o movimento, os ataques, os saques, a violência. Então foi escolhido no Campo do Ourique, centro de Cuiabá, exatamente onde está localizado, pessoal, a Câmara Municipal ali, a antiga Assembleia, né? A antiga Assembleia Legislativa, hoje Câmara Municipal de Cuiabá. Então, ali que começou a rusga, ali que começou o movimento de eclosão desse movimento. Porém, antes de acontecer a rusga, aconteceu um fato interessante, porque o governador de Mato Grosso, ele deixou o cargo, porque evidentemente que os fatos relativos à ocorrência desse movimento nunca ficam em segredo, né? Tem sempre alguém que conta, olha, está acontecendo isso, tem um pessoal se reunindo, planejando aí um golpe. Então, chegou até o governador e ao Conselho de Estado, que achou por bem afastá-lo do governo, como forma de evitar a ocorrência do movimento, como forma de colocar panos quentes nessa revolta. E aí, quem foi colocado no cargo de presidente da província de Mato Grosso, com o apoio do Conselho de Estado, o Conselho de Província Mato Grossense, foi João Poupino Caldas. Quem era João Poupino Caldas? Ele era o chefe da Guarda Nacional e era um liberal moderado. Então falou, olha só, vamos colocar o Poupino Caldas no poder, que aí não vai acontecer mais rusga. O que eles estão planejando? É a sociedade dos zelosos que querem tomar o poder. Mas tem o grupo dos exaltados que estão defendendo morte aos portugueses. Então vamos evitar a ocorrência desse movimento. Colocamos o Poupino Caldas no poder, provisoriamente, e vamos acalmar os ânimos. Poupino Caldas, então, assumiu o governo da província de Mato Grosso para tentar impedir a ocorrência do movimento armado. Falou, beleza, já conseguimos o que queríamos. Estamos no poder político. Só que os exaltados não aceitaram. Negativo. Não, essa é só a primeira parte do plano. O plano continua, voltando-se contra aqueles que nos oprimem. Porque, veja bem, a população acreditava que os culpados pela carestia, pela inflação, pelos preços elevados dos produtos, principalmente dos alimentos, era dos portugueses. Eles acreditavam que os portugueses estavam extorquindo a população. Então, eles vão aproveitar a ocorrência da rusga para extravasar essa revolta. Por isso é que eles vão invadir as casas de comércio, vão degolar pessoas, né, vão mutilar pessoas, arrancando orelhas, que era uma prova de que matavam as pessoas, não usava arrancar orelhas dos portugueses. Então, no 30 de maio, que é a data da eclosão da rusga, o Poupino Caldas e o primeiro bispo de Cuiabá, que é o bispo Dom José da Silva Reis, o famoso bispo Dom José, que até dá nome de praça central aqui de Cuiabá, né? Praça Bispo Dom José. Então ele saiu às ruas de Cuiabá para tentar segurar o pessoal, né? Segurar o pessoal para impedir que ocorresse a revolta, né? Aí imagina a cena, o bispo e o governador de Mato Grosso saindo nas principais ruas de Cuiabá, segurando todo mundo, o bispo lá com um cálice de água benta na mão, né? Jogando em todo mundo lá,
tentando exorcizar esses fantasmas, mas jogava água benta, o cara pegava fogo, né? Estava com o demônio no corpo, não queria aceitar, né? Aí aconteceram esses assassinatos, aconteceram essa violência toda aqui em Cuiabá. Então 30 de maio, mas veja bem, você fala assim, professor, mas então quer dizer que a rusga aconteceu só num dia? 30 de maio, não. 30 de maio é a eclosão do movimento, beleza? 30 de maio é quando aconteceu a eclosão da rusga, mas ela se estendeu até setembro, criou esse problema todo até setembro, quando chega no recinto aqui o nosso querido Luiz Antônio de Carvalho. Tudo bem, Luiz? Feliz ano novo para você. Tudo bom. Vim correndo, gente. Boa noite a todos. Vou pegar o microfone aqui. E aí, Ed? Fala, Luiz. Tranquilo. Quer pegar essa auricular aqui? Pega esse aqui. Passa aí. Mas vai tentando aí, viu? Aí você passa pro Ed aí. Boa noite a todos, tudo bem, pessoal? Inicialmente, quero desejar para vocês aí um feliz 2022. Que esse ano seja o ano das aprovações, né? E a gente tem aí muitos concursos em vista. Ontem foi publicado o edital. E é exatamente isso que eu vim falar com vocês, né? Então, eu vim aqui para explicar para vocês qual que é a proposta do cursinho, como é que a gente vai enfrentar, como é que a gente vai conduzir os trabalhos, né? A gente tinha uma perspectiva de pré-edital e agora passa a ser pós-edital, tá? Então, o que acontece? Aqui nós temos pessoas que têm interesse no concurso da Polícia Civil, têm interesse também no concurso da PJC, tem interesse também no concurso no cargo de CFO e assim por diante, né? Então, agora a gente vai começar o nosso pós-edital. E também, qualquer dúvida que vocês tiverem do edital, você pode perguntar para mim, porque hoje eu fiquei dia todo, tá? Dia todo, lendo todos os editais. Então, hoje aí, eu me considero aí apto para responder algumas perguntas sobre o edital, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Amanhã está confirmado o professor Ed. Tá certo? Amanhã está confirmado o professor Ed. A gente tem que analisar o seguinte. Esse edital, ele era para ser publicado em dezembro. Tá? Eu acredito que foi alguma falha operacional da própria secretaria, do governo, que não conseguiu publicar em dezembro. E a data da prova, como é sabido, é no dia 20 de fevereiro de 2022. Tá? Ou seja, nós temos aí pouquíssimos dias para a prova do concurso. Sarou aí? Som, teste, som. Vou usar esse aqui. Aí é o seguinte, tá? Por que que eu acredito que o concurso teve um período pequeno? Tradicionalmente, os concursos têm 30 dias do prazo de inscrição. Tá? E este concurso, a data de inscrição começa no dia 12 e encerra dia 24. E a data da prova, dia 20 de fevereiro. Eu acredito
que esse período curto de inscrição, você vê que foi, a gente analisando o edital, você pega várias pequenas falhas do edital, tá? De coerência, de coesão, algumas coisas, né? Tem algumas coisas que não estão claras ainda, né? Então, eu acredito que foi feito assim na correria. Por quê? Porque lá, no calendário, o calendário é o mesmo para todos os editais, tá? Lá diz que a data de homologação vai ser no dia 29. Tá? Então, dia 29. Pela legislação atual, você tem que homologar o concurso para poder chamar este ano 6 meses antes do término do exercício, porque é um ano eleitoral e nós temos aí algumas restrições em relação a isso. Tá? Então, acredito eu que o governo fez esse calendário bastante assim, enxuto, para que ele já homologue e já esteja apto a fazer as nomeações ainda em 2022, que, inclusive, o governo falou que ele espera chamar 1.200 pessoas ainda em 2022. Bacana. Então, com isso, tá, nós tivemos que fazer toda uma readaptação. Tá? Então, a decisão nossa foi o seguinte, aqui nós vamos ter curso, tá, na LAC, tanto presencial quanto online. Nós vamos ter curso da PJC, vamos ter curso da PM, soldado, tá? E vamos ter curso CFO. Então, os 3 cursos, presencial e online. Tá? Curso online, nós vamos ter apenas para a Politec, tá? Que o Politec, aí, o edital, veio totalmente fora do nosso planejamento. Tá certo? Em relação ao conteúdo programático da PJC, eu digo para vocês que nosso curso pré-edital, nós tivemos uma eficácia de 85%. Tá? Então, aqueles alunos que já vinham estudando desde o ano passado, então já estão nessa rotina. Né? A da PM, pelo fato de ser nível superior, eles ainda tiveram aquela cultura de nível médio, cobrando matemática, química e física. Tá? Então, isso para a PM. Nós não estávamos esperando isso, porque é um edital de nível superior, né, qualquer nível superior. Então, é o seguinte, o que acontece? Amanhã, Edenilson, no dia 17, tá, vamos ter aulas aqui, nós vamos começar as 3 turmas. Posso usar o quadro aqui? Então, ó, dia 17, minha letra não é igual à sua, né, mas... Não, tá bom aqui, ó. Ó, dia 17, tá, do 1. Essa aula aqui, ela vai até o dia 19 do 2 de 2022. Tá? Então, aqui vai começar nesse dia a turma da PM, a turma da PJC e vai começar também a turma do CFO, presencial. Ok? Tranquilo. Então, o que acontece? Semana que vem, vocês vão ter aulas, tá, de matérias comuns de todos os cargos, que nós temos várias matérias comuns. Por quê? Porque nós queríamos transferir vocês, tá, para qualquer uma dessas novas turmas novas. Tá? Para isso, tá? O que o aluno tem que fazer? Tem que fazer uma opção. Tá? Ele, eu quero fazer, por exemplo, PM vai ser aqui, PJC vai ser aqui embaixo. CFO vai ser na nossa outra unidade, no LAC Alvorada. Tá? Então, essas duas aqui vão ser aqui na LAC. Tá? E esse aqui vai ser lá no LAC Bosque da Saúde. E esse aqui vai ser na LAC Alvorada. Fechado? Tá? Então, o que acontece? Vocês pensem certinho, tá? E vocês podem optar. As aulas serão de segunda a sábado à tarde. Tá? Então, vai ser aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado matutino e sábado vespertino. Tudo bem? Ok. No domingo, nós teremos aula, tá? Domingo, vai ter aula somente para Corpo de Bombeiros. Porque o edital do Corpo de Bombeiros, ele veio um pouco diferente do concurso da
PM. Opa, né? PJC. Eu vou falar do online já. Eu vou chegar lá. Estou no, tá? Não, tranquilo. Você pode falar. A gente entenderam aqui do presencial, gente, tá? Então, só para repassando aqui, amanhã aula do Edenilson. Semana que vem vai ter um outro calendário. Estou chamando os professores para dar aula aqui para vocês, tá? Para vocês não ficarem sem aula, aulas importantes, já com foco na banca do UFMT, com perfil. E esse concurso aqui, gente, tá? Assim, ele vai ter que ser, caso do prazo, muito curto, entendeu? Muito curto mesmo. Então, ele vai ser aquilo resumido, tá? E eu entendo, assim, lendo o edital, eu acredito que a banca ela não vai pegar pesado, vai ser coisas básicas, entendeu? Então, vocês têm que ter aqui, você tem que ir para a prova com objetivo, saber os conteúdos importantes de cada tema. Então, esse vai ser o foco com a banca FMT. Pode falar, amigão? Sábado é segunda dia 7. Não, 17 é segunda, não é isso? 17 para frente, vai ser, tá? 17 para frente. Então é o seguinte, de novo, tá? Então vocês vão ter que, procurar a secretaria, tá certo? Para fazer a transferência da matrícula. A gente vai fazer o seguinte, hoje e amanhã o sistema não está aberto ainda para essa transferência, tá certo? E talvez a gente passe uma lista, a gente faça virtual, alguma coisa aqui. Você coloca lá o nome, né? Eu tenho interesse em fazer o curso da PJC. Bacana, eu tenho interesse em fazer o turma da PM. Ok. Esse é o primeiro recado, certo? Segundo recado. Vocês serão transferidos também no online. Tá? No online, você vai ser transferido, vai ser transferência automática. No online, vocês vão ter acesso, tá? Tanto ao curso da PJC, quanto ao curso da PM. Tudo bem? Então, no online, vocês vão ter acesso. O que vocês vão ter no online? Vocês vão ter as aulas gravadas em estúdio e também essas aulas aqui, essas aulas transmitidas aqui. Entenderam? Tá? Certinho, gente? Ok? Oi? Transmitidas e gravadas. Só tem um detalhe. Essa aqui, ó, do LAC Alvorada, ela não vai ser transmitida. Tá certo? Ela não vai ser transmitida porque esse streaming nosso aqui ele é profissional. Certo? Então, lá, até para ser, o local tem que estar preparado para receber um streaming desse. Então, lá vai ser mais não vai ter prejuízo porque eu tenho todo o conteúdo já gravado em estúdio. Pois é, né? Pois é, né? Então é o seguinte. Então, assim, né? Vamos lá, né? Eu estou reproduzindo o que está escrito no edital, tá? E tem uma legislação que hoje eu não tive tempo de procurar essa legislação. Amanhã a gente segue a gente na LAC Concursos no Instagram, tá? Todo mundo tem que seguir a gente lá. Amanhã vai ter uma live que a gente vai focar, tá, no concurso da PM e CFO, bacana? Hoje eu não vou conseguir fazer isso, mas na sexta ou semana que vem eu vou achar essa lei, que a lei fala o seguinte, eu sei porque essa lei é da minha época, quando eu era gestor do Estado. Lá obrigava o seguinte, Denilson, 30 dias de inscrição, lei estadual, tá? E 90 dias da inscrição para aplicação da prova. Certo? Assim, essa aí eu tenho que confirmar, eu tenho que pegar o texto certinho. Aí, quando a gente tiver esse instrumento, a gente vai apresentar para vocês aí, porque lei é pública, tá? Ó, o que acontece? O edital foi publicado, ele está na fase de impugnação. Entendeu? Está na fase de impugnação. Se eu achar essa lei, vou mandar para vocês. Já tem um aluno que já vai entrar com recurso para impugnar o edital, tá certo? Na PJC.
Eu vou até ajudar ela a fazer o recurso. Né? Por que ela está fazendo? Olha, na PJC tem reserva de vagas com pessoas de deficiência. Algo que não existe nos outros 2 concursos. Só que está obrigando a fazer uma prova com a pessoa com deficiência, a mesma prova do teste físico. Entendeu? Então, você abre vaga para deficiente, aí você vai submeter a pessoa na mesma prova. Enfim, isso aí quem vai... Aí eu já orientei. O que eu já orientei? Esse caso específico. Olha, a primeira coisa que você vai fazer, você vai pedir essa informação lá no saque da UFMT. Para quê? Para documentar. Já para constituir prova para uma futura demanda judicial. Alguns dispositivos. Uhum. Isso aí, eu vou dar uma aula para vocês semana que vem, tem 5 dias, né? Não vai dar, porque aí o pessoal dá... É o seguinte, vou explicar, isso eu estou muito por dentro, tá? Isso aí não cabe recurso, está certinho de tal. O que acontece? No concurso anterior, tá? Anterior não, outro, antes de 2013, uma das etapas do concurso era você já fazer o quê? Era para você já fazer parte do concurso, beleza? O que aconteceu? Rolo de bolsa. Não tinha verba para isso, tinha dinheiro, mas não tinha orçamento. Então, a turma lá, pega o pessoal das antigas, eles ficaram sem a bolsa, entendeu? Sem a bolsa por meses. Tá? Então, esse foi... Aí, não, vamos fazer o seguinte, qual que foi a decisão política? Ele toma posse, bacana, ele toma posse, então ele já vai ser investigador, só que ele vai ser submetido o quê? Ao curso de formação de 540 horas. Tá certo? Só que é o seguinte, nesse período você vai ser submetido, está no estatuto, uma avaliação de desempenho especial. Tá? Se você for reprovado nesse curso, automaticamente você vai ser desligada. Tá? É melhor. Entendeu? Porque já conta tudo, gente. Já conta para aposentadoria, já conta tudo. Tá? Você entendeu? Então ele já fez parte, você já é... A segunda etapa, então, ela passa a ser... A segunda etapa nem precisaria estar previsto no edital. Uhum. Isso, se ela conseguir, vai ser só para ela ou... Não, aí como é administrativo, vai ser para todo mundo. Tá? Vai ser para todo mundo, nesse caso aí, vai ter os efeitos, porque vai alterar o edital. Tá? Vai ser para todo mundo. Mas o dela vai ser para deficiência. Você também? Então, eu sugiro que você faça um só para você. Tá, beleza. Gente, mais alguma coisa, mais alguma dúvida do PM, PJC, de tal, primeira fase, segunda fase, disciplinas, tal? Não, teremos turmas matutinas, vespertinas e noturnas. Sobre a redação. Beleza. Redação é o seguinte, redação é exclusivo para 2 cargos. Tá? Ele é exclusivo para o cargo da PJC e para o CFO. Inclusive, está gravado, eu acredito que vai ser a mesma redação. Tá? Por quê? Primeiro, eu gostei muito, tá? Muito da prova discursiva, da forma que está sendo cobrada. O examinador deixou claro o que deseja de vocês. Deseja de vocês 4 itens. Certo? Cada item tem sua pontuação de 0 a 10. Se você fez 5, você passou. Bacana. Eu senti falta que ele não colocou a questão de qual o tema provável. Tipo assim, vai ser de direito processual penal, vai ser de atualidades. Ele não colocou. Tá? Então, ele vai colocar um tema para você fazer
Pelo que eu entendi, ele quer que você discorra, saiba escrever, entendeu? Então não vai ser aquelas tipo questões discursivas, tá? Mas tem que estudar, tá? Beleza? Então vai ser um tempo. Aí que está, redação. Infelizmente eu não tenho como colocar na turma de vocês, tá certo? A redação. Então, eu já fechei um produto com. Nós já temos um produto vitorioso aqui de redação. São 3 redações. Vai ter aula teórica, tá? Explicando o edital, a regra do edital. Aí vai ter regras teóricas, por exemplo, o elemento 3 da avaliação, que vale 1 ponto, salvo engano, ou 2 pontos, ele fala o seguinte, ele fala de elementos de coerência e coesão. Então, no texto, para você ter essa pontuação, você vai ter que estudar com o cara da redação, e decorar aqueles elementos e colocar no texto. Fez isso, ganhou o ponto, 2 pontos. Então, então a gente vai ter um curso online disso aí, 3 redações, com feedback individualizado, um profissional vai corrigir e vai encaminhar para vocês. Este curso custa apenas R$150. Tá certo? Então tem a parte da redação, isso aí é a parte. Vagas, vamos falar de vagas? Tá? Vagas da PJC são 580. Como é que eu cheguei nesse número? Interpretando o edital. Simplesmente na redação. Gente, na primeira etapa, fase 1, é prova objetiva e prova discursiva, não é isso? Ele limitou a quantidade de redações a serem corrigidas. Qual que é o número de vagas? Vai ser aquelas pessoas habilitadas na prova. Está na prova aí, tá certo? Na prova. Aí são 580 vagas. Cara, quem tiver a redação corrigida e não for eliminado nenhuma das fases seguintes, vai ser nomeado com certeza. Também tem limitação de vaga pela prova discursiva no cargo do CFO. Agora, já para o cargo da PM, quando eu falo PM, é que inclui também Corpo de Bombeiros, né? O que acontece? O cara fez questão, tá? Fez questão de deixar milhares de pessoas habilitadas no cadastro de reserva. Para quê? Para qualquer momento ele pode falar, eu quero mais 30 soldados. Ele faz um curso de formação lá no Centro de Formação de Praças, que fica ali na Estrada da Guia, certo? E aí nomeia, então ele vai ter 4 anos. Tá? 4 anos. Então é o seguinte, para quem quer ser soldado, gente, vou bater uma real para vocês. Só não vai ser se perder para ele mesmo. Esse é o tipo de concurso que vai chamar 3.000 pessoas. Quantos horários da prova? Né? Aí que eu falo, como a gente tem toda essa experiência, né? No edital não é claro nenhum deles. O que ele está fazendo? Minha suposição. Dia 24 encerra as inscrições, então ele vai ter o quantitativo. É impossível ter num horário só. Eu estou falando, não é impossível, é difícil, né? Até para ele operacionalizar. E outra coisa, para arrecadação, entendeu? Então eu acho que ele vai para qual curso que teve cargo que teve mais inscrição? Fala, PJC, coloca de manhã e o restante à tarde. E outra coisa, ele colocou 4 horas e 30 minutos. Então, é possível fazer em 2 turnos. Agora, se fosse 5 horas, já teria problema, porque você tem que ter um horário de almoço para os fiscais almoçarem. Tá? Tem toda essa logística. Então, eu acredito, tá, que vão ser 2 horários. Agora, e aí, professor? Eu vou saber disso quando? Depois que fechar as inscrições. Ah, professor, eu posso fazer inscrição em dois cargos, né? Na live teve um aluno que falou que não podia. Tá? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Cara, eu li todo o edital e eu não achei um dispositivo nenhum. Se alguém encontrou um dispositivo, por favor, encaminhe para mim, que pode ter passado batido, que fala o seguinte, que ele não poderá se inscrever em 2 editais diferentes. Tá? Então, assim, estou lá, eu vou fazer o concurso da PJC. Eu, Luiz, pensando alto. Cara, vai ser concorrido? Vai. Mas você pega o edital da CFO, cara, é 70% igual. Aí eu vou arriscar. Futuro a Deus pertence. Certo? Então tem essa possibilidade, eu quero fazer lá o da PM.
O da PM, gente, você não pode, é 50% a nota de corte das provas objetivas. São 30 questões que tem que acertar. Tá? Claro, são 3 grupos, 50 de cada grupo. Certo? Então tem essa possibilidade. Então, você falou no frente a valor até de redação. Como o nosso curso seria mais extenso, eu tinha que ser um pouco mais alto do que eles estão entrando agora, né? Possibilidade de agregar Não tem, porque é o seguinte, a gente paga para um profissional habilitado para corrigir a redação de cada um, 3 redações. Né? O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso liberar as aulas online da redação para vocês. Tá? Agora, corrigir a redação não tem jeito. E aí, inclusive, o seguinte, a gente vai fazer, tá, algumas aulas de correção de redação. Tá? A gente vai fazer algumas aulas de correção de redação, em live. Então, gente, isso ajuda muito. Tá? A gente manda para um aluno, o aluno faz, encaminha para a gente corrige ao vivo. Tá? Eu fiz uma do Banco do Brasil, foi com o Bodão. Cara, aprendi pra caramba nessa redação dele aí. Tá? Que a gente fez essa correção. Mais alguma pergunta, gente? Ó, no seu caso, né, o que acontece? Você teria que pagar a complementação. Mas eu não sou miserável, eu vou colocar todo mundo num pacote só. Beleza? Você vai escolher, normalmente, quem tiver aqui, você vai escolher um dos 3 e vai fazer. A única que não dá para fazer é a turma da PJC que inspirou ano passado, aí já não tem direito adquirido. Entendeu? Não, é quem tem matrícula ativa. Tá? Quem tem essa 100% é específico no edital e na banca da UFMT. Graças a Deus, nós tivemos aqui o concurso da própria UFMT, tá? Tivemos o concurso da UFR Rondonópolis, tivemos concurso o que vai ajudar muita gente de sargento, tá? De sargento, vai ajudar todo mundo aqui, que é a banca da UFMT. E teve mais um que a UFMT fez também. Então, o que acontece? Então, nós temos aí uma gama de concursos recentes. E eu fiz todos esses concursos. Fui lá, me inscrevi, fiz a prova, entendeu? Tal, só para ver, para ter aquele test drive, né? Então, o que acontece? Então, a gente está bem por dentro da banca, o perfil da banca. Gente, é um concurso que tem que levar muito a sério. É uma oportunidade ímpar. Tá? A banca não vai... Impossível, gente, ele dá aquela forçada de barra, entendeu? Tipo CESP, FGV. Tá? Então, está bem tranquilo para vocês. Principalmente para cá, ó. Uhum. Não, você pode escolher a transferência PJC matutino, vespertino ou noturno. Você vai se matricular. Você vai sair dessa turma aqui, você vai entrar noutra turma. Essa turma aqui, vou desfazer ela. Sabe por quê? Senão fica muito rolinho. Entendeu? Fica muita coisinha, não sei o que, tal. Tá? Dúvida, gente? É isso. Foi proporcional. Por exemplo, português é uma matéria só. Então você está obrigado, você está 50%. Então você tem que ter um número de aulas, né? Informática, se você olhar no grupo 3, do nosso curso que eu vou, no grupo 3, aqui mais tem aula em informática. E a informática tem 10 questões na PJC, 10 questões, e o conteúdo é muito fácil. Muito fácil o conteúdo, gente. Tá? Conteúdo é muito fácil. Quer mais? Só não vai ter, você vai ter as aulas online, né? Isso.
Todo o conteúdo do cara que fez a inscrição, né? Mas, gente, eu penso o seguinte. Cara, é oportunidade. Concurso da PJC é quase em 10 anos. Entendeu? Então, é assim, cara, já pensou você passa na prova objetiva, vai para a redação lá. Eu vou te dar um exemplo. Concurso da Câmara Municipal de Cuiabá, banca Selecom, cargo de técnico, tá? Técnico legislativo. 5.000 inscritos, 20 vagas, né? 6 vagas, alguma coisa assim. A menina, CDF, certo? Passou em sexto colocada, sexta posição. Ou seja, ela só ia perder para ela mesma, né? Estava dentro do número de vagas. Fez a prova discursiva, tá? Precisava tirar 6, ela tirou 2. E ela sabia o conteúdo, ela sabia o ciclo orçamentário que foi o tema. Que ela estudou comigo, inclusive, esse tema aqui. Você está entendendo, gente? Então, o que aconteceu? Fiz o recurso para ela, mas eu sabia que era muito difícil, né? Ela conseguir chegar a essa pontuação. Então, gente, você não pode perder essa chance. Treinar, fazer a redação. O que mais? Nesses 3 concursos aqui, ó, não tem nenhum. Ele é 100% cadastro de reserva. Você vai fazer, né, Beni? É isso aí, ó. Certo? Todos são 100% cadastro de reserva. O que acontece? O que ele limitou aqui na PJC foi o quê? A prova discursiva, que só vai corrigir 580. E vou te falar, dos 580, vamos lá, você tem a prova de redação. Mesmo treinando, 20% vai rodar. Tá? Vamos pôr 10%. TAF, 25% vai rodar. Psicotécnico, 5% vai rodar. Avaliação, investigação, 2% vai rodar. Você está entendendo? Então, o que acontece? Das 580, líquido, tá? 300, pode escrever. Pode acontecer que daqui 2 anos temos outro concurso da PJC. Agora, os outros não. Por quê? Porque ele liberou, ele não colocou isso, colocou só 50%. Outra coisa muito importante, gente, muito importante. Tá? Faça uma oração antes de fazer a sua inscrição para você decidir. Você tem escrivão e investigador. É 580 para cada. Investigador, eu acho que vai ser mais concorrido. Tá? Então, nós temos esses 2 cargos. Então, você tem que montar uma estratégia. Tá? Você tem que posicionar. Eu vou fazer uma live com o Juliano para a gente ver os prós e os contras de cada um. Pra gente poder... Vou trazer um policial para a gente discutir isso. Você ia perguntar? O que mais? A redação é no dia da prova? Não, a aula online já segunda-feira, são 3 rodadas, né? Então o que acontece? A gente. Se eu falar para vocês que eu cheguei ontem de Balneário Camboriú, vocês acreditam? Aí cheguei, já estava com esse ditado, falei, não vou ler esse negócio, eu vou dormir, vou descansar para hoje, e eu fiz isso mesmo, acordei cedinho, tal, né? Então, o que acontece? No curso de redação é o seguinte, a gente vai ter as aulas teóricas da redação, elas serão todas novas, tá? Gravadas. Amanhã eu já gravo uma lendo todo o edital na minha parte técnica. Eu vou marcar com o professor responsável para a gente fazer, especialista em redação. Então, vocês vão ter aulas de redação. Depois da aula de redação, você vai ter o quê? Essas 3 redações para você corrigir no formato da UFMT. A redação não, só as aulas. Não vai porque é de internet, né? Aula de online.
Não, a redação, você vai imprimir a folha de resposta, você vai fazer a redação, você vai escanear ou tirar uma foto, postar no site, aí ele vai corrigir com todos os feedbacks da redação para você. Tá? Então, assim, uma coisa que o pessoal erra, ele faz as 3 redações, ele chega lá e ele já faz, ele tem a data certa que a gente vai postar as redações. Gente, faça na data, porque aí depois você recebe em 1 dia ou 2 o feedback, você olha, e aí com o feedback, leva em consideração, você faz a segunda, e se você fizer as 3 num dia só, não vai servir de nada para você. Você tem que ter esse processo de construção. Quem está falando? Ah, oi. É um curso com correção, 3 redações. Não, até parcela em 10 vezes de R$15 aí. Ó, nossa programação. Migração, amanhã Ed na parada. Ed vai voltar com vocês lá na frente. Aí só pega a questão da FMT. O que você acha da FMT? Passa o microfone para ele para testar aí. Tem que falar bem, né? Nós somos de lá, né? Mas é tranquilo, não é? Ah, tranquilo. Tranquilo, mas se fosse também outras bancas, por exemplo, a FGV, que já fez muitos concursos aqui, né? A Assembleia, por exemplo, foi daqui, da FGV, né? Não tem muita dificuldade. Na parte de história, eu acho que é até melhor ser o FMT, porque eles já têm mais know-how, né? Eles têm mais expertise, porque tem muitas pesquisas que são realizadas pela instituição em história, em geografia. Então, eles têm know-how para falar, né? E, então, a chance de ter uma questão anulada é quase zero, porque os caras são expertos no assunto, que vai pegar só se apoiando em dissertação de mestrado, em tese de doutorado. Então, a UFMT tem muita pesquisa, né, sobre história e geografia. Então, é tranquilo. Último recado. Tá? O curso termina dia 19, né? Opa, dia 18, gente. Dia 18. Dia 19 do 2, nós vamos ter o nosso aulão, tá? Aulão. Aí o aulão tem um presencial e tem um online. O presencial é apenas 100 vagas. Daí ele custa R$100. Pode parcelar 10 de 10, tá? O online, só um pouquinho, é 50... Ah, não pega? Mas o pessoal tá vendo aqui, né? Ó, o aulão é o seguinte, R$100 o presencial, 100 vagas. Eu vou fechar 90 vagas aí o presencial. R$100, 10 de 10. E o online, 10 de R$5, R$50 do online aí. São 10 horas, tá? São 4 horas de manhã, 4 horas à tarde e 2 horas, tá? Entre 18 horas, alguma coisa assim, até as 20 horas, aí termina, tá? É aquele split final aí do aulão, tá? Tá certo, gente? Oi? Pode falar? Desculpa, eu não estou ouvindo. Sempre, todos os dias. Aqui. Só que assim, a gente agora, vai ter aula, né? Do edital já, mas o curso mesmo, por quê? Eu falei, cara, o pessoal não pode ficar sem aula, entendeu? Então vocês vão ter aula aqui semana que vem, entendeu? Todos os dias. E o curso para valer começa isso aqui a partir de amanhã, né? A partir de amanhã vocês já vão ver mudanças no site, entendeu? As pastas, essa formatação pedagógica demora uns dias ainda. A inscrição, a gente vai ver, a gente passa uma lista para vocês, alguma coisa nos grupos, entendeu? Isso mesmo. Quem fez o combo, para você fazer o presencial, você vai ter que escolher uma turma. Do online, você não precisa escolher, que você vai ser matriculado nas 2 turmas.
Tá? Porque não tem como fazer, não tem dias, entendeu? Ó, ele está perguntando, professor, eu posso fazer 2 opções? Não dá, você sabe por quê? As vagas são limitadas. Se você faz 2, você vai tomar 2 vagas. Então, do presencial, está bem restrito mesmo. Você tem que escolher um dos 3 aqui. Tá? A gente vai ter o PJC no online, né? Todos no online. Vai estar disponível para todo mundo. Todo mundo. Ó, só para vocês aqui, dessa turma aqui. Porque acreditaram na gente, estão estudando com mais antecedência. Tá? Quer falar alguma coisa? Não? Ó, eu vou fazer o seguinte, vou responder mais 2 perguntas, mais 3, aí eu vou descer, tá? Uma, vai. Uhum. O que acontece? O professor também, ele vai ter que ter um tempo para poder preparar as aulas, né? Mas todos os nossos professores estão sendo orientados no curso, né? Para eles já preparar a aula com foco na banca da UFMT. Tá? Mais alguma? Pessoal, então é isso aí, tá? Oi. Você acredita que vai ter algum tipo de retificação no edital? Com certeza. Com certeza deve ter algumas retificações aí, normal, tá? Ele está perguntando se acredita ter algumas retificações, né? Gente, o que eu quero falar para vocês, tá, da nossa escola aqui, que a gente está super focado nesse concurso, tá? A gente não vai lançar nenhum outro curso online até o dia 20 de fevereiro, tá? Nem presencial, nem online, porque a gente vai fazer uma dedicação exclusiva para esse concurso da segurança pública. No último concurso da PJC, orgulhosamente, a gente tivemos 500 alunos, ex-alunos nomeados, tá? 2013 e 2014, 500 alunos nomeados aqui da LAC Concurso, né? E aqui a gente quer ter a mesma tocada também, tá? Então a nossa dedicação, o nosso empenho, né? Vocês vão ter com certeza toda a nossa equipe. Nós estamos fazendo um reforço pedagógico na nossa equipe de professores também. Já estamos preparando a parte de agenda, de cronograma, planejamento, tá? Questão de organização. Quando a gente montou o curso, quando eu resolvi montar esse curso, empreender no mundo dos concursos, né, de cursinho, é porque eu dava aula em todas as escolas, né? Não tem mais nenhuma escola da minha época, né? Todas elas já fecharam, né? Por quê? Porque elas não eram especializadas, elas não tratavam isso de forma profissional. A gente erra bastante, tá? Mas a gente tenta consertar com os erros e cada vez melhorar. Por exemplo, a questão do streaming. Nós tivemos problemas com a internet. Caiu alguma vez hoje? Ontem? Tá? Então a gente reforçou o link. Aí a gente tinha um link dedicado, tinha um problema na fibra no poste lá da Rua do Fundo, lá, trocaram o cabo lá, agora ficou legal. Tá, tá certo, gente? Sobre o TAF. TAF tem nos 3. Eu posso, semana que vem, pegar um dia e trazer um professor aqui do TAF? Vocês topam, gente? Posso reservar? Eu vou ver a agenda dele, vou trazer um cara aqui. Inclusive, eu fiz um TAF para testar, né? Eu fui lá, né? Cara, o negócio é bruto, viu? Cara, o negócio é técnico, viu? É bruto o negócio, né? Então, vou trazer aqui o professor aqui, tá? O professor Eric, que tem parceria com a gente. Ele tem turmas, tá, de TAF específico. E aí é o seguinte, aluno da LAC tem um desconto exclusivo. Se você ficar sabendo, se alguém pagou menos que você lá, você fala para mim que eu puxo a orelha dele. Tá? Que ele falou que da LAC aqui o aluno vai ter o menor preço lá, né? O menor desconto. E que vai ter que separar, cara, um tempo aí para você fazer o TAF. Porque em uma semana você não se prepara não, viu? Rapaz, tem umas mulheres lá no negócio da barra que ela tem que ficar pendurada 10 segundos, né? Cara, era 15, ela tremia toda, até a pontinha do dedo, parecia que estava com ele, tremia toda, cara. Você precisa ver aquele negócio. Ó, eu fiz 2, viu?
Gente, é sério. Aí a corrida, marcando o tempo. Gente, eu não li a questão lá dos exercícios, né? Mas eu vou trazer ele aqui com vocês, aqui vou fazer uma aula. Tá? Ele vai passar algumas técnicas para vocês, vai mostrar o plano para vocês, como é que devem encarar isso aí. Tá? Só curiosidade aqui. Quem que pretende optar pela PJC? Abaixou. Quem pretende optar pela PM? PM Bombeiro? CFO? O CFO vai ser o mais fácil. Vai ver. Se fosse, vai ter online. Se fosse, tipo, 70 dias, né, depois da inscrição, seria tudo diferente. Certo? Aí a gente ia fazer uma mesclagem aí, tá? Mas aí o senhor vai dar uma analisada na questão da lei, né, que fala sobre o prazo, o edital, a data da... Eu não posso entrar com recurso, porque eu não sou candidato. Não, sim. Entendeu? Sim, com certeza. Agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Boa pergunta. PM vai ter um aulão e PJC vai ter outro aulão. É separado. Não, tem que ser separado, né? Ó, turma unificada é só até sexta-feira, na outra sexta-feira. Se ser nessa, na outra sexta-feira. Depois separa. Não tem. A partir do dia 17 vai ter aula integral, sábado de manhã, sábado à tarde. Quem for fazer o bombeiro, o PM, vai ter aula domingo de manhã para aquela parte separada. Gente, abração para vocês, bons estudos aí. Tá? Intervalo? Já passou, tá? Intervalo, gente.